Sr. Primeiro-Ministro, eu deixo-lhe 3 perguntas concretas, juridicamente fundamentadas, a 3 questões que ainda não respondeu aqui. A primeira: estão cumpridas as obrigações declarativas que impõem, nos termos do artigo 13 da Lei dos Estatutos dos Deputados, a identificação das pessoas coletivas públicas e privadas a quem foram prestados serviços? 1. 2. Está em condições de esclarecer se as obrigações contributivas que decorrem do quadro do regime fiscal de transparência fiscal das sociedades profissionais de advogados foi ou não cumprido, tendo em conta que há indícios da prática de atos de consultoria jurídica? Terceiro: está o Sr. Primeiro-Ministro em condições de esclarecer os termos em que foram prestados os serviços jurídicos de consultoria, que, por sinal, nos termos da lei dos atos próprios dos advogados, vigente à data, só podiam ser prestados por sociedade de advogados? São 3 perguntas concretas que ainda não foram aqui feitas. Gostaria... Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos à luz um episódio vergonhoso ocorrido no nosso Parlamento. Durante um debate aceso, a deputada Alexandra Leitão e o deputado André Ventura confrontaram o Primeiro-Ministro com questões de extrema importância para a integridade do nosso governo. No entanto, o chefe do Executivo optou por uma postura evasiva, recusando-se a fornecer respostas claras e objetivas. André Ventura, a fechar de uma moção de censura em que aquilo que esperávamos aconteceu. O Primeiro-Ministro não conseguiu responder a nenhuma das mais importantes questões que aqui o país exigia que respondesse. Não conseguiu responder uma vez, não conseguiu responder 2, não conseguiu responder 3, e quando as perguntas ficavam mais concretas, mais o Primeiro-Ministro fugia de as responder. O Sr. Primeiro-Ministro tinha 10 minutos para encerrar este debate. Não se referiu uma única vez ao motivo que nos traz aqui, ao conflito de interesses entre uma empresa sua ou familiar e o Estado português, ou os negócios envolvendo o Estado português. Não conseguiu explicar uma única vez, após ser questionado, que clientes foram estes e porque é que não os revelava aqui hoje. Sr. Primeiro-Ministro, não vale a pena gritar, dizer que é muito transparente, que quer agora andar para a frente. Eu quero deixar aqui esta garantia aos portugueses. Nós não desistiremos enquanto não estiver tudo esclarecido sobre a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas que talvez queira esta noite responder. Não sei se com um dossiê, se sem um dossiê, mas aqui estão elas. Quais eram estes serviços que foram feitos dentro dos vários cais que foram abertos e qual a faturação dessa mesma sociedade? O Sr. Primeiro-Ministro decidiu brincar, dizer que tinha pequenos terrenos não sei onde, dizer que até poderíamos ter uma oferta dos terrenos dele. Nós não queremos ofertas dos seus terrenos, Sr. Primeiro-Ministro. Nós queremos é que explique como é que faturou centenas de milhares de euros numa pequena empresa com terrenos rústicos em Portugal. Como? Como é que o fez? Quem trabalhava e quem trabalha para esta empresa, visto que se todos sabemos que só o Primeiro-Ministro tem para isto competência, que atos fez, nomeadamente depois de deixar ou de formalizar a saída da empresa em julho de 2022? Porque há atos que, evidentemente, só o Sr. Primeiro-Ministro poderia fazer, ou enquanto líder do PSD, ou enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. E em todos eles, ou pelo menos aparentemente, conflitua com os interesses dominantes. O Sr. Primeiro-Ministro disse-nos já hoje que esta era uma pequena empresa com pequenos terrenos rústicos. Se é assim, eu estou certo que não há de haver nenhum problema em revelar quem foram aqueles que pagaram e que contribuíram para esta faturação. E estou certo que não haverá nenhum problema, nem vamos aqui encontrar nenhuma autarquia daquelas ou que o PSD tem, ou que o PSD teve, ou que o Sr. Primeiro-Ministro teve alguma ligação comercial. É isto que é preciso responder. O Sr. Primeiro-Ministro sabia ou não que o Ministro da Coesão Territorial tinha participações numa imobiliária? O Sr. Primeiro-Ministro sabia ou não que havia membros do seu governo com participações imobiliárias? Sim, Sr. Deputado Hugo Soares, não tenha nenhum problema com isso, porque por nós, amanhã toda a Casa, todos os deputados, todo o Parlamento, mas tenho que prometer uma coisa: estes senhores são os primeiros a dizer tudo o que têm e a garantir que não conflituam com o interesse público. Sr. Primeiro-Ministro, não é por sair daqui hoje com um discurso sobre o futuro ou sobre o passado que vai apagar as verdadeiras questões que interessam. Houve ou não benefícios na sua sociedade por ter sede na sua própria casa? Benefícios que uma sociedade, nomeadamente com a imobiliária, não poderia beneficiar. O Sr. Primeiro-Ministro disse que era de pequenos terrenos rústicos e apontou para os deputados. Disse também que convidava-nos a ir lá visitar. Nós fazemos-lhe outro convite.
O dossiê que trouxe a quando da sua casa, traga agora com todos os detalhes da faturação dos clientes e sabermos se houve e em que momento houve dinheiro público nestas empresas que estiveram na base da sua contratação. Era muito simples. Porém, Sr. Primeiro-Ministro, este debate trouxe-nos outras coisas interessantes. O CDS, já sabemos, tornou-se uma muleta do Governo. O CDS vem e diz que o Chega quer esconder os seus casos. Era o mesmo que dizer, Sr. Paulo Núncio, que o seu deputado quereria excluir a fraude eleitoral no seu partido ou os submarinos que naufragaram com o CDS. Ou, Sr. deputado Rui Rocha, era o mesmo quando o Sr. deputado diz que podia apontar 5 ou 6 ou 7 casos, era eu dizer-lhe que tudo o que traz aqui é porque o Maia ainda não lhe tirou a eleição, mas andou a roubar na junta de freguesia, que a Iniciativa Liberal esteve lá a votar. Ou quando sabemos que donos de empresas de comunicação social fazem donativos à Iniciativa Liberal e vêm aqui dizer transparência. Não, Sr. deputado Rui Rocha, transparência é quando a nossa própria casa é mais desgovernada do que um bacanal, que é o que acontece na Iniciativa Liberal. Senhora Deputada Paula Santos, a Senhora Deputada sobe a este púlpito e diz que o Chega não esconde nem engana ninguém, porque o Chega é amigo dos magnatas do imobiliário. O mesmo PCP, que vende sedes de compra e revenda em Aveiro e noutras partes do país, que vende sedes para se financiar e vem aqui dizer que o Chega tem imobiliários nas suas hostes. Ó, Sra. Deputada, é o mesmo que a deputada Mariana Mortágua. É só ter um pingo de vergonha e de decência nessa bancada. Senhor Primeiro-Ministro, vale mesmo a pena a transparência. E eu ouvi hoje com atenção virar-se para o Presidente do Chega e dizer: se eu tivesse sido eleito Presidente do PSD, em 2018, nunca teria havido o Chega. E hoje nós seríamos uma espécie de unha com carne aqui no Governo de Portugal. Pois bem. Parar o tempo, dá-te um bocadinho. Só um minuto. Reações à intervenção da André Ventura, o tempo, o cronómetro a parar. Faz favor. Senhor Primeiro-Ministro, existe em toda a nossa história uma única foto entre nós. Uma foto entre nós antes do Chega e antes da sua liderança do PSD. Mas espantem-se, essa foto não foi minha num ato de campanha de Luís Montenegro. Essa foto não é minha a apoiar nenhuma candidatura de Luís Montenegro. É de Luís Montenegro a correr para Loures para andar ao meu lado e tirar fotografias na campanha eleitoral. É a única que há nessa matéria. É a única que há nessa matéria. André Ventura foi o candidato do PSD à Câmara de Loures nas eleições de 2017. De Luís Montenegro a dizer, e espantem-se, este gajo é mesmo bom. Este gajo era eu em 2018. Era eu em 2018. Imagina. Era eu em 2018. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, na altura, senhor deputado era líder do Hugo partido Soares, Pedro Passos Coelho. eu não sei se a transparência pode ou não destruir a democracia. Eu não sei se o espelho meu, pode ou não destruir as bases em que sustentamos este regime. Mas sei uma coisa. Sei que há momentos em que um Parlamento tem que exigir integridade e honestidade ao seu Primeiro-Ministro. Sei que há momentos que um Parlamento tem que fazer as questões que importam, mesmo que incomode o sistema instalado, sim, Sr. Primeiro-Ministro, de 50 anos de domínio entre PSD e PS. E sim, Sr. Deputado Hugo Soares, nós temos mesmo que saber quando o dinheiro público é usado para fazer ajustes com pessoas com quem tínhamos relações comerciais. Quando o dinheiro público é usado para fazer ajustes ou negócios com pessoas com as quais lidamos ou do nosso círculo familiar. Sim, o país tem que saber e não pode ignorar. Por uma questão, uma que nos traz aqui todos hoje. É porque ninguém está acima da lei. E a transparência é para todos, a começar no Primeiro-Ministro de Portugal e no Governo de Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, o ato falhado da sua última declaração mostra bem como não quis responder a Portugal e como o Parlamento terá de desencadear agora outros mecanismos de fiscalização sobre aquilo que ficou mal esclarecido em toda esta situação. Nós sabemos porquê. O PSD quer olhar para o lado. Os deputados do PS preferem não tocar no assunto.
não vale o assunto dar a volta e cair na bancada do Partido Socialista. Foi o sistema que se protegeu durante anos, agora a fazer exatamente a mesma coisa. Daqui, da nossa parte, fica o compromisso que esta tarde aqui valeu mesmo. Valeu só e já por uma coisa. Porque pela primeira vez na nossa história, e atentem bem a todos os que em casa estão, é a primeira vez na história de Portugal que um Primeiro-Ministro é chamado ao Parlamento, não só nem exclusivamente pela sua governação, mas pela sua integridade e pela luta contra a corrupção. Muito obrigado. É a intervenção final de André Ventura que... Conclusão. Este episódio no Parlamento Português é um exemplo flagrante de como questões cruciais são ignoradas e de como a transparência é sacrificada em prol de interesses políticos. É imperativo que os nossos líderes sejam responsabilizados e que a integridade volte a ser o pilar central da nossa governação. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.